Olá, bom dia a todos. Vamos aguardar só uns segundinhos na entrada das demais pessoas. Então, estamos aqui, pessoal, abrindo mais uma semana de vários encontros, né? Uma semana de várias reflexões junto à rede. E hoje, nessa segunda-feira, temos a participação da professora Roberlane, que vai ter a oportunidade de se apresentar aí para vocês. E a partir do encontro de hoje, a gente vai fortalecer um pouquinho mais as nossas reflexões sobre o currículo da rede. Então, sejam muito bem-vindos nesse encontro. Acreditamos que a gente já possa ir se conduzindo aí para as nossas reflexões. Então, um bom dia a todos que estão ouvindo a gente, professores, coordenadores, gestores, profissionais da limpeza, da alimentação, atendentes, secretários, enfim, todos os profissionais da educação. É com muito prazer que acolhemos a todos, estamos à distância, né, devido à questão da pandemia, mas que vocês sim se sintam acolhidos aí por todos nós do IDEC Todos os profissionais da e por, educação. É com e muito por todos, prazer que pela Roberta e todos nós. Então, vamos nos situar um pouquinho em relação à temática de hoje. Hoje nós vamos falar sobre currículo, educação e equidade, que é a temática que a professora Roberlane vai contemplar. Então, antes de passar a fala para a professora Roberlane, eu só gostaria de contextualizar o encontro de hoje. Então, todos vocês da rede sabem que nós estamos no processo de construção do novo currículo da rede. Temos diversos profissionais participando desses debates através dos GTs, né, dos grupos de trabalho, dos 14 cadernos que comporão o nosso currículo. E diante desse grande movimento em relação à construção do currículo da rede, é que a professora Roberlane foi convidada, tendo em vista o seu conhecimento nessa área, né? Então, o nosso currículo, ele vem para que, de fato, a gente consiga garantir direitos, né? Os direitos em todos os sentidos que a gente possa imaginar. E diante dessa perspectiva que vem a educação integral articulada aos territórios da nossa cidade. E esse currículo vem para trazer realmente, então, a garantia dos direitos que tanto prezamos enquanto profissionais da educação. Então, eu vou passar a fala para a professora Roberlane, que ela já vai se apresentar, e ela já pode ir adentrando na temática dela, e à medida que tiver perguntas, enfim, né, vocês podem estar colocando ali, que eu posso fazer a leitura na sequência daí para ela. Combinado, então? Então, sejam muito bem-vindos. Professora Roberlane, seja muito bem-vinda na rede de Almirante Tamandaré. Só para te situar, nós temos em torno de 1.200 profissionais da educação, em torno de 53 unidades educacionais, com 2 CMEs novinhos sendo construídos e inaugurados praticamente. Então, estamos num grande crescimento enquanto rede municipal. Então, é nesse contexto que você adentra, né, com 1.200 profissionais, talvez em torno de 400, quase 500 pessoas nos ouvindo aí no cotidiano das lives. Seja muito bem-vinda, professora Roberlane, e daí, se você já pudesse apresentar, passo a fala para você. Obrigada, professora. Obrigado, Dulce, né, e agradeço também pelo convite, né, mando um abraço para o secretário. Eu também gostaria de agradecer a possibilidade de conversar, né, com os profissionais, com os trabalhadores da educação, né, da rede de Almirante Tamandaré. Sei do bonito trabalho que vocês têm feito, né, e um sensível trabalho, que acho que é um pouquinho disso que a gente tem que falar quando fala de currículo, né? O currículo tem que ser humanizado, tem que pensar em todos e todas, tem que pensar em não deixar ninguém para trás, né? Acho que é uma das questões mais importantes. E eu fico muito agradecida e muito honrada, né? Bom, eu sou Roberlane Robalos, sou professora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. Atualmente coordeno o curso de pedagogia, né? O curso de pedagogia é um dos maiores cursos da universidade em número de estudantes. Também somos um grande grupo de professores, né, em 3 departamentos, diferentes departamentos do setor de educação. Eu, antes de me tornar professora do setor de educação, trabalhei
aproximadamente 10 anos na rede municipal de ensino de Curitiba, eu fui professora e pedagoga da rede municipal, atuei principalmente com a formação de gestores e pedagogas, né, trabalhei no núcleo regional, depois trabalhei na secretaria, diretamente na Secretaria de Educação. Quando eu deixo, de certa forma, esse trabalho na rede municipal e venho para a universidade, é que surge o convite para ser secretária de Educação. Né? Então, eu fui secretária de Educação de Curitiba de 2013 a 2016, na gestão do prefeito Gustavo Fruit, né? Então, assim, eu tenho uma trajetória marcada pela escola, né? Pela escola pública, por ter sido professora da rede municipal, também como pedagoga, por ter sido pedagoga da rede municipal, e depois gestora pública, né? E agora professora, né? Como se diz aí, professora formadora de novos professores, digamos assim, né? Então, eu fico muito feliz com essa minha trajetória, né? Mas como diz Paulo Freire, sou inacabada, todos nós somos, né? Sim, Eu vou aprender verdade. sempre e ainda tenho, acho que, muita coisa para aprender, né? E nesses momentos de pandemia, acho que eu estou aprendendo, inclusive a estar aqui. Exatamente. No frio, né, e cedo num movimento totalmente diferente, um cotidiano diferenciado que acho que todos os profissionais estão vivendo também. Esse aqui é um resumo da minha história. Eu tenho mestrado e doutorado em História e Historiografia da Educação também, né, então também sou historiadora, e acredito muito, né, na ciência e na possibilidade de reunir estudo e pesquisa dentro da escola pública também. Acho que os nossos professores, né, estudam muito e pesquisam muito e também têm que ser considerados grandes pesquisadores, porque por dentro da escola pública é que se faz toda a diferença, né, na construção de uma sociedade mais justa, igualitária, que é o que a gente quer, né. Acho que é um pouco disso, minha apresentação. Que importante, né, professora Roberlaine? Então, tendo em vista toda essa tua trajetória, né, inclusive por ter sido secretária da Educação, que é um grande desafio, né, diga-se de passagem, né, a gente sabe o quanto isso é árduo, o quanto a educação batalha e os avanços que a educação tem, elas não são de uma hora para outra, né, elas são construídas aí no decorrer do processo. Então, você, com toda essa sua bagagem, sua trajetória profissional, acredito que você possa gerar algumas reflexões que nos façam pensar enquanto rede, né? E também enquanto pedagoga, enquanto professora que foi. Importante isso, né? Essa articulação com esses diversos segmentos. Nós, no município, estamos numa crescente em torno de várias perspectivas de mudanças propriamente, né? E agora, como você bem colocou, em tempos de pandemia, isso nos volta para a gente com outros olhares, né? A gente sabe que quando a gente está ao vivo, né, com as pessoas presencialmente, a gente tem resoluções mais próximas e parece que mais rápidas, né? Enquanto que nesse distanciamento, a gente está tendo N debates, isso a gente não pode negar. Todos, a gente percebe aí, né, na área da educação, muitas lives, muitas reflexões, o grande movimento educacional continua, mas não é a mesma coisa, né, do que estarmos presencialmente. Mas, independente disso, estamos aqui para gerar reflexões e a gente fazer as proposições aí em torno dessa temática, né? Então, professora Roberlaine, tendo em vista toda essa sua trajetória na área da educação, como que você vê essa construção de um currículo voltado para perspectiva da educação integral, né, articulado nos nossos territórios, um currículo que garanta direitos, um currículo que realmente preze pela equidade, né, que nós buscamos realmente uma educação mais humanizada, né? Então, como conduzir isso tudo, justamente por estarmos num processo de construção de um currículo novo para a rede. Então, diante dessa dimensão, acredito que você possa estar contemplando aí algumas proposições, algumas reflexões em torno disso, e lembrando, né, o papel da gestão, a gestão educacional, que a gente acredita que ela tem um papel preponderante na mudança da escola pública, né, essa articulação do gestor é muito importante, né. Então, o que você tem a nos contar aí? Vamos dialogando juntas, né, para a gente construir esse encontro de hoje. Fique à vontade, professora Roberlaine.
Eu até esqueci de comentar com você, além dos grupos de pesquisa que eu faço parte, né, e também coordeno, né, projeto de pesquisa. Eu tenho um projeto de extensão desde 2017, que é o Nenhum a Menos na Escola, né, que atualmente está no município de Pinhais, mas já fiz o convite para o Almirante Tamandaré participar também do Nenhum a Menos na Escola, pensando, obviamente, nesses momentos que estamos vivendo, né, em formação continuada dos profissionais, principalmente, né, e a gente também criou esse ano, tinha esquecido até de comentar, um grupo de estudos sobre currículo, né, que é o GEDEC, e eu criei junto com duas colegas, né, a Letícia e a Jussiele, que são colegas da Rede Municipal de Curitiba de Pinhais, mas a Letícia também é pedagoga da universidade, e também ela faz pesquisa sobre história do currículo, né? A gente criou esse grupo trazendo diferentes municípios, pesquisadores, para estudar um pouco mais os sentidos do currículo, né? Porque é importante até, para puxar, né, a nossa prosa, falar que o currículo não é aquele documento prescrito, propriamente dito. Não é só o documento. O currículo é um processo, né? E o que vai ali, o que vai naquele documento, ele tem que ser reflexo, na verdade, daquilo que se entende como boa escola, né? Do que o município entende como uma boa escola. E o currículo, ele não pode tratar exclusivamente de conteúdo escolar, né? De saber escolar. Ele tem que dar aquela dimensão também do tempo, né? Escolar, do espaço escolar, que muitas vezes é esquecido nos debates, né? O ambiente educativo faz parte também do currículo. A relação com a alimentação, por exemplo, que tem que ser um ato educativo. Se alimentar é um ato educativo, né? As propostas que a gente faz, que antigamente eram chamadas de extraescolar, não existe nada extraescolar, é tudo escolar, né? Se você faz um passeio, se você pensa na cultura, na ampliação cultural, principalmente, tudo isso é currículo. Claro, currículo é cultura, é seleção de cultura. Mas isso que eu falei do passeio, né, para um museu, que é aquela questão da arte em si, ela tem que estar muito presente e muito próximo das nossas crianças, dos nossos estudantes, né? A arte, a questão também do esporte, a questão da dimensão da família, da comunidade, tem que estar também pensada dentro do currículo. Como você falou, Dulce, né? A questão dos direitos. Então, o currículo, ele não precisa só estar focado no conteúdo em si. Ele tem que ter dimensões, eixos importantes, princípios fundamentais para que ele seja construído acima de tudo. Quando eu falo de eixos, eu estou falando lá de direitos humanos, eu estou falando também da questão do que entendemos hoje por tecnologia, por acesso aos bens culturais, né? E quando eu falo que o currículo tem que estar calcado e a base tem que ser os princípios, é o que a rede escolhe para princípio, como princípio para a própria rede. Quando eu fui secretária, né, de Educação de Curitiba, e a gente reformulou o currículo, né, naquele período, a gente fez algumas escolhas de princípios, que inclusive estão dentro do currículo, né? O princípio da gestão democrática, acima de tudo, pensando que a garantia do direito à educação, que é um direito constitucional, ele é um grande guarda-chuva, né? E dentro dele a gente vai elencando vários princípios desse guarda-chuva, que é a garantia do direito à educação, que, intrínseco a ele, está o direito de aprender, né, de todos e todas. Né? Todos têm direito de aprender agora, né, nesse momento ou depois. Né? Por isso, a questão da pandemia é algo que vem sendo criticado com relação a propostas de atividade, quando não são acessíveis a todos. Né? Então, esse debate está muito presente hoje, né, em diferentes lives. Por quê? Porque é um direito constitucional a garantia do direito à educação. Então, dentro desse guarda-chuva, a gente tem que pensar em princípios que vão
da engrenagem, né, que vão fazer com que a rede se mova. E no período que eu fui secretária, a gente elencou alguns como, né, autonomia, né, trabalho coletivo, o princípio do interesse público, né, porque trabalhamos realmente atendendo a população de forma geral. A escola não é minha, né, não é nossa, a escola é do povo e tem que ser respeitada por isso. E um princípio que eu tenho perseguido, né, nesses últimos anos é o princípio da equidade, que eu queria até comentar um pouco com vocês, né, que é o que eu me propus a trazer para pensar o currículo, né. Queria até deixar como dica já de leitura, e que eu tenho utilizado muito, obviamente que além de Paulo Freire, né, sou uma apaixonada, assumida por Paulo Freire, porque ele traz algumas questões muito importantes para a gente pensar, não só a construção do currículo, mas pensar na escola, né, que essa relação mais humanizada, relação dialógica, que é o que vocês estão fazendo, de conversar com seus pares, né, de pensar numa construção horizontalizada de um currículo e não verticalizada, né? Tipo, a secretaria define, os demais executam, né? Planejamento no pós-guerra era assim, né? E antes também, né? As cartilhas eram muito assim, já traziam as lições prontas para os professores, né? Eles não tinham nem direito de criar em cima, e quem criava ainda era mal visto, né? Pela direção da escola. Então, a gente vem de uma história cartilhesca, né, onde se tinha tudo pronto e acabado, para uma história de lutas diferenciadas para um currículo mais democrático, né, um currículo com a participação de todos, né, e isso marca, a partir do final da década de 80, principalmente, diferentes movimentos, né, de intelectuais de educação, teóricos, discutindo o currículo no Brasil e pensando, né, que a gente tinha que ter propostas que trouxessem trajetórias mais equânimes, principalmente depois da Constituição, com a consolidação da LDB, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vão trazendo para nós esse olhar, né? Mas eu tenho trabalhado até na universidade com os meus estudantes, ou mesmo no meu projeto de extensão, com o Edgar Morin, né, uma das obras dele que eu gosto muito é aqueles 7 saberes necessários à educação do futuro, que é um livro pequeno, mas ele vai trazer algumas questões muito importantes ali, né, que eu gostaria de citar como para depois falar um pouco sobre o conceito de equidade, né? A ética do gênero humano, né, que ele traz, também pensar na compreensão, né, entender o que é a compreensão, enfrentar as incertezas, ensinar a identidade terrena, ensinar a condição humana, os princípios e os conhecimentos que são realmente, né, importantes, pertinentes, né, e também o problema das cegueiras do conhecimento e o erro da ilusão, né, acho que ele traz algumas questões importantes, e dentro dessas eu penso muito nessa questão de ensinar a condição humana. Você tem alguns filósofos lá atrás, como Sartre, né, que já vão falar sobre essa condição humana. E para nós, professores e professoras, é muito importante falar disso pelo seguinte, né? Porque nós trabalhamos com a formação humana, mas a gente tem que humanizar as nossas ações para que realmente seja uma relação humana, né? Humanizada. E por que eu digo isso, né? Porque senão vira fazeção. A gente não entende que o outro é mais do que aquele ser que só está sentado na carteira escolar. Ele tem uma história, e muitas vezes essa história é marcada por violência, marcada pela fome, é marcada pela omissão, pela pobreza, né? E a gente esquece que é que ele renda do mesmo jeito que um outro que tem as condições. E um pouco nessa relação é que eu quero falar sobre a equidade agora, com vocês, né? Tá tudo bem, por enquanto? Tudo então, está bom, professora Roberlane, pode continuar. Muito então bom. Tá.
Não, porque é sempre uma responsabilidade, né? Falar para uma rede que tá trabalhando tão bonito, né? E fazendo reflexões importantes, né? Então, o primeiro movimento que a gente tem que pensar, para pensar equidade, é o que... E a rede tem que pactuar isso para escrever o seu currículo, é o que vocês entendem como uma boa escola, né? O que é essa boa escola para a rede de Almirante Tamandaré? Eu sempre pensei muito que uma boa escola, né? Olha, eu dando dica já, né? De resposta. Por favor. Ela que garante, né, esse direito, o direito à educação, que é esse direito constitucional, né? Que teve tantas lutas. A Constituição é uma jovem ainda, é uma moça, e ela ainda está aprendendo a ser. É por isso que a gente ainda tem grandes debates sobre ela, né? Agora, não dá para pedir novamente ditadura militar, militarismo, não. A gente precisa crescer e amadurecer, né, dentro desse coletivo maior, entendendo entendendo a heterogeneidade humana, né, e o quanto isso é bonito, né? O quanto é bom ser diferente, né? E quanto é importante pensarmos diferente. Acho que é isso que nos tornou uma sociedade melhor até aqui, mesmo com todos os complicadores que nós temos ainda para enfrentar, né? Ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Gente que ainda acredita que a homossexualidade é uma doença. Nós ainda temos vários problemas, né? Nesse país, né? A falta de respeito também com as mulheres, com as crianças, né? O racismo latente em nossa sociedade, e a escola tem um papel fundamental enquanto boa escola, né? Para além dos conteúdos escolares, de ensinar também a ser gente, né? E a fazer boas escolhas, né? E essa boa escola, então, ao meu ver, tem que pensar muito, né? No currículo, no planejamento e na avaliação, né? Porque currículo e avaliação também é um processo, mas a gente sempre tem que pensar no currículo e avaliação como dois processos muito interligados, né? Quando a gente pensa em selecionar culturalmente algo para ensinar, a gente já tem que pensar em como essa pessoa vai assimilar e como vamos avaliar esse percurso, né? Isso também é muito importante, pensar em avaliação, pensar em critérios, entendendo o seguinte, que a gente tem que buscar a justiça, né? A avaliação ela tem que ser justa, por exemplo. Ela não pode ser excludente. Quando a gente tem lá eu sempre gosto, sou historiadora da educação, né? Quando a gente fala muito da história da educação brasileira, né? Você tem no início do século XX uma escola que ela é racionalizada, né? Por quê? Porque você tem um movimento de urbanização, você tem a república, você tem a agricultura cafeira muito forte no país, né? Então você tem um movimento intenso de urbanização e, obviamente, que até a arquitetura escolar muda, né? A gente tem escolas em Curitiba, que acho que o pessoal de Almirante Tamandaré conhece, por exemplo, o Colégio Estadual do Paraná, o mais anterior, o Instituto de Educação, que até a própria construção mostrava essa relação assim, puxa, a escola é quase um templo da civilização, né? Então, a arquitetura mostrava muito essa imponência da escola pública e trazia um agrupamento de alunos de forma diferenciada, né? Porque a gente tinha escola antes, obviamente, né? A escola não se forma depois da República, mas a gente tinha também uma desorganização muito grande, né? Não tinha muito essa racionalidade de horário de entrada e saída, turmas por ano, né? Ano, idade, né? Pensando na idade série. E isso vem com o século XX, essa racionalização, vem a promoção dos estudantes por meio das avaliações, dos testes, né? Você já tem uma hierarquização das matérias, ou seja, português, matemática e as demais, isso é histórico, né? Professores designados para cada grau de ensino. Em compensação, essa escola também trouxe a relação, estou falando lá do início do século XX, lá em 1900, só se falava lá de alunos melhores e alunos fracos. Hoje ninguém fala mais, mentira.
Se fala e ainda se faz até premiação. Currículo também é uma escolha com relação a isso. Será que a gente vai continuar premiando o estudante que é o melhor aluno, quer dizer, considerado pela professora o melhor aluno da sala, porque eu não sei nem quais, né, muitas vezes quais são os critérios, e aqui é uma crítica a nós mesmos, né, da escola pública e da privada, muitas vezes, né, que fazemos essa sublimação do indivíduo. Antigamente se tinha até aqueles quadros de honra, né? Não sei se você lembra, no hall das escolas, colocava quadros de honra para deixar ali em destaque os melhores alunos premiados, a questão da meritocracia, né? Sempre foi muito forte. E aqui, né, o mérito, a palavra mérito não é algo ruim, não é. A palavra mérito, ela vem carregada de possibilidades. Mas quando a gente está num terreno de desigualdade, falar de mérito, aí sim é ruim. É mais ou menos assim, eu sempre gosto de usar um exemplo, né? Você vai fazer uma corrida de 100 metros. Se você tiver 10 bolts correndo, né, que é aquele corredor fantástico, né, mundial que a gente conhece, se você tem 10 pessoas no mesmo nível, quando você dá a largada e um chega, pô, foi mérito, porque todo mundo teve a mesma condição. Mas se você tem 10, né? E um teve toda a condição do mundo, mas uns passaram fome, uns não têm tênis para correr, uns não tiveram os meios necessários, a família sem escolarização. Quando dá a largada, a gente sabe quem vai ganhar. Isso não é justo, porque você já sabe quem vai ganhar. Né? Então, por quê? Né? Porque a meritocracia faz isso, né? Ela cria vácuos muito grandes entre as pessoas, né? E na história da educação do país, você vê, a gente tem em 1920 70% da população analfabeta, e depois a gente vai ter lá em 1950 também 50% da população sem escolarização. E na década de 70, a gente tem aí, infelizmente, mais de 3 milhões de crianças no país sem escolarização, totalmente à margem da sociedade, né? E isso no país todo. Crianças aí na faixa de 10 a 14 anos, mais de 22% dessa população trabalhando na roça, né? E se você parar para pensar, muitos dos nossos avós, né, não têm escolarização nenhuma, por exemplo, né? A gente não precisa ir tão longe. Familiares nossos não têm escolarização. E não foi uma escolha, foi porque não tinha condição mesmo, né? E muitas vezes isso vem, porque aí, quando você fica à margem da sociedade, né, os familiares acabam ficando também. Ou seja, né, o que eu quero dizer é que a pobreza, ela não é uma escolha, né? A pobreza não é uma escolha. A pobreza, infelizmente, né, ela está muito relacionada àquilo que a gente tem, né, com relação aos fatores econômicos, sociais, né, que a gente tem que compreender essa situação, né, e basicamente aqui dizendo no miudinho, não tem que culpar o pobre de ser pobre, não é genético, não é genética, a pobreza não é genética, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, ela é circunstancial, né? A desigualdade, ela é circunstancial. E a história da desigualdade no país, ela é muito grande. E dentro das nossas escolas, né? Nós temos entre escolas mais vulneráveis do que as outras, não que a escola seja vulnerável no conceito pedagógico dela, não. É porque o entorno é vulnerável, né? E mesmo dentro das escolas que não são, a gente vai ter lá os alunos, né, do ensino, por exemplo, entre os alunos de uma mesma turma, mesmo sendo, né, alunos do mesmo, que moram na mesma região, você vai ter alunos que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, o século XX marca a entrada de um alunado na escola, mas marca também que revela ainda um enredo muito triste para o aluno que é vulnerável. Por que eu trago esse tipo de discussão? Porque não tem como falar de equidade sem olhar para as desigualdades.
né? Não tem como falar de garantia de direitos se a gente não conhece o alunado que a gente tem. A gente, enquanto gestor, pedagogo e professor, e vocês, né, dentro da secretaria, vocês têm que conhecer que cidade é essa que vocês têm na mão, né? Quanto de pessoas vulneráveis, quantos alunos são beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, quantos pais e mães não têm escolarização, porque até a relação da tarefa que vai para casa precisa ser dimensionada em regiões mais vulneráveis. Então não pode fazer nada porque são pessoas pobres. Não, você pode fazer tudo, mas com um olhar mais sensível e humanizado, entendendo a dimensão das diferenças, que é um pouco o movimento que agora na pandemia a gente tem que fazer também, né? Municípios que estão fazendo atividade, por exemplo, por teleaula, também tem que pensar, ou já estão fazendo, atividades impressas. Mas sempre no final de um período tem que ter uma avaliação. Será que isso realmente está dando certo ou não? Ou está trazendo uma dimensão de ampliar as desigualdades? Será que não tem um outro caminho? Isso tem que ser avaliado de forma horizontalizada pela rede toda e fazer opção. Não, é melhor não fazermos agora nenhuma atividade, é melhor esperarmos, ou criar aquelas comunidades que eu sei que vocês também têm feito, né, com as famílias também, envolvendo as famílias nesse momento de diferentes aprendizagens, o que eu acho muito coerente, né, porque a gente precisa ter muito claro que rede é essa que nós temos e aquilo que nós podemos fazer, né, pelas nossas crianças, pelos nossos estudantes, fazendo uma relação muito importante entre equidade e justiça social. A justiça social, ela trabalha muito na linha da gente, pelo menos, garantir os mínimos, né? Ou seja, o salário mínimo, ele é estabelecido, não é que era para todo mundo ganhar o mínimo, era para que ninguém ganhasse menos que o mínimo, né? Nós temos um problema aí conceitual, né? Se estabelece alguns mínimos, mas é para que toda a população não tenha menos que isso. E nós temos menos que isso porque nós temos escravidão ainda. Esses dias foi descoberta uma empresária que mantinha uma senhora de mais de 60 anos como escrava numa das suas casas, né? Então, ainda a gente vive uma relação muito danosa com relação ao outro, né? E o outro nos é importante dentro do currículo. O outro, aquele outro do Miguel Arroio, né? Quando ele fala, olha, o outro nos importa, a formação desse outro nos importa. Então, a relação da justiça social com a equidade é para dizer assim, né? Que equidade na educação não é a mesma coisa, não é sinônimo de igualdade, né? Equidade é um princípio que consiste em disponibilizar a todos o necessário para a sua emancipação social. Falando de uma forma mais no miudinho, que eu sempre digo, é assim, né? A gente tem que dar para aquele que mais precisa condições para que ele chegue no mesmo patamar do outro que já tem. É isso. É estabelecer políticas que não sejam lineares, por exemplo. Você pode ter políticas lineares numa gestão pública, sim, formação continuada, pensar também no currículo, mas para algumas escolas, para algumas crianças, tem que ser feito de forma diferenciada, para que ele tenha a mesma garantia do direito de aprender que outras, né? Então, o princípio da equidade, ele significa, né? Ele quer dizer o seguinte para a escola. Ele diz assim, olha, gente, questões relativas a gênero, raça, origem socioeconômica, familiar, não podem ser obstáculos para a garantia do direito à educação e nem do direito de aprender. Ou seja, as escolas têm que conhecer as suas fragilidades, as suas singularidades, as suas desigualdades para propor o que ensinar, né? Eu não gosto muito de falar em conteúdo, gosto de falar em saberes, porque eu entendo que o professor é um mediador desse saber que vai levar o estudante ao conhecimento. É o estudante mesmo que vai conseguir criar esse conhecimento dentro de si. Nós somos mediadores,
né? E o que nós fazemos para que esse aluno aprenda? Nós vamos fazer a mesma coisa sempre. Eu sempre brinco aqui, né? E que seja uma brincadeira, a história de plantar o feijão no copinho de café. Não tenho nada contra. Mas se a gente fizer do mesmo jeito, da educação infantil até o 5º ano, só plantando para ver a plantinha crescer, não dá, né? Acho que para cada ano de vida da criança, novos problemas, novas questões têm que aparecer com relação a essa relação da plantinha, a fotossíntese, a relação da poluição, né? A relação daquele que tem direito a depois a comer esse feijão ou não, né? Que o Paulo Freire já falava isso, né? Não basta dizer que a Eva viu a uva, né? Tem que dizer como essa uva foi produzida, quem é a Eva, né? Quem lucra com isso, quem não come o raio da uva, né? Tudo isso tem que ser ensinado. Sabe por quê? Porque a educação é um grande ato político, não político partidário, né? Que não me interpretem dessa forma. É um ato político porque a educação é reflexão, né? A gente não pode simplesmente ensinar qualquer coisa de qualquer forma. A gente tem que ensinar porque tem um valor social e cultural aquilo que a gente ensina, né? E isso vai trazer para as crianças uma abertura de possibilidades muito grandes, né? Então, o currículo tem que ser pensado à luz da garantia dos direitos, né? Principalmente desse direito de aprender, né? Tem que ser, sim, pensado à luz também do princípio da equidade, de garantir trajetórias mais equânimes. E aí vem, né, tudo aquilo que eu seleciono para ensinar, casadinho com as formas que eu vou avaliar, né? Isso também é muito importante, porque não adianta você fazer um documento lindo e na hora de avaliar você faz 4, 5 provas para ferir conhecimento, né? Tem que entender que a prova, por exemplo, não tenho nada contra a prova, mas a prova é um dos instrumentos da avaliação, não é o único, porque a avaliação é processo. Do momento que a criança tem acesso a determinado saber até um final de um processo, né? Isso tem que estar muito bem dimensionado, entendendo que todo esse processo, né, faz parte da avaliação. E tem algo importante para a avaliação dar certo, né? Como nós fazemos com que o currículo aconteça dentro das nossas escolas, né, das nossas instituições de educação infantil. O currículo, a gente tem que entender que ele tem 3 frentes importantes. O da retomada, né, o da continuidade e da ampliação dos saberes, né? Ou seja, tem conhecimento, tem saberes escolares que todo ano a criança vai ter que rever, certo? Tem saberes escolares que as crianças vão dar continuidade e aprender outros, como a relação de tempo, né? Se lá para a criança da educação infantil se pensava no tempo como dia e noite, depois o tempo vai sendo ressignificado conforme a criança vai aprendendo, né? A hora, o minuto, o segundo, né? A física, né? E tudo aquilo que você traz depois, enquanto construções que o próprio estudante pode fazer, né? E também, além dessa retomada, da ampliação, tem que pensar na continuidade e na ampliação, né? Nesse casamento bonito que tem que acontecer. E, assim, dizer que a relação do currículo com o tempo escolar é muito importante também. Né? A gente não pode entender as coisas como algo dado e acabado sempre. Por isso a importância, né, que a gente sempre fala de sequências didáticas, por exemplo, serem pensadas para o currículo. Aprender, mas aprender assim, entendendo que a dimensão do tempo da criança é diferente do nosso, né? E entendendo que o espaço é muito importante. Currículo não é só sala de aula, né? Aliás, currículo, para além do documento prescrito, né, é a sala de aula, é as formas de ensinar. Currículo também é aquilo que a gente faz fora da sala de aula. Às vezes eu fico preocupada porque
muitas vezes eu brinco, né, com os professores quando dou curso, pô, conta uma história embaixo de uma árvore para essas crianças, né? Mas vamos fazer um negócio diferente. E as professoras, Ruberlane, mas eu não tenho tempo. Mas o que é o tempo educativo? Né? Porque também uma contação de história num espaço diferente também é currículo, né? Eu também deixo a dica aqui, eu já até deixei no meu Facebook daquele filme Escritores da Liberdade, porque conta a história, né, de uma professora que vai ensinar no ensino médio, né, para estudantes que vivem numa situação de extrema vulnerabilidade e violência, e eles têm muita dificuldade, e ela passa a trabalhar com eles diferentes conteúdos por meio do diário da Anne Frank, né? E eles passam a escrever um diário. Né? Eles aprendem muito mais do que muitas vezes aquela relação conteudista. Passo a lição no quadro e a criança responde no caderno, né? Acho que não tenho nada contra as formas, né? As diferentes metodologias, mas a gente não pode enraizar nossas pernas, né? Nossos pés num único modelo, né, de ensino que ainda está muito fechado no quadro e na folha de papel para escrever. Isso também é currículo, né? Então, as reflexões que eu estou trazendo aqui, né, para vocês, né, espero poder contribuir, é muito nessa linha. Currículo tem que ser pensado de uma forma, né, maior. Aliás, o currículo também é formação continuada em serviço. Né? Porque quando a gente estabelece as escolhas, né? Porque Almirante Tamandaré vai ter que escolher aquilo que precisa ensinar, porque daí a escola vai, em cima dessa escola, a escola vai fazer as suas escolhas, né? E nessa dimensão, a formação continuada é algo muito importante, né? Para se estabelecer daí uma certa sintonia entre aquilo que vocês criar enquanto uma política pública importante e o que vai chegar até os meninos e meninas na escola no CEMEI, né? Na educação infantil, na educação especial, tudo isso na educação de jovens e adultos, né? Toda essa relação dessa formação que se faz necessária, que vocês estão fazendo agora, é fundamental para a construção de um currículo mais saudável e que pense na escola de uma forma mais leve. Eu tenho usado muito essa palavra, leveza, né? A gente cada vez mais engessa o trabalho, cada vez mais a gente quer fazer da educação infantil um espaço escolarizante, no sentido de ser sistematizante, né? Tem alguns... A gente tem que baixar um pouco a ansiedade pedagógica, né? Tem professor ou professora que quer que a criança já saia do pré sabendo ler, escrever e até fazendo dissertações. Não dá, minha gente. Eu acho que a educação infantil é tempo de experimentar o mundo, experienciar o mundo, muito mais do que ser envolvido no mundo das letrinhas. Né? Eles vão ter uma vida toda para fazer isso. Né? Então, assim, essa ansiedade pedagógica, ela pode ser também prejudicial a um bom desenvolvimento daquilo que a gente elenca para ensinar, que não pode ser pura e simplesmente os saberes de língua portuguesa e matemática como algo importante, né? Só porque tem que fazer depois a prova Brasil. Não. Exato. A história, a geografia, o olhar para a ciência, olhar para a arte, a questão do corpo, do movimento, tão importante também, para que as crianças até entendam o valor do seu próprio corpo e não se sintam violadas depois por outros, para que elas construam a sua identidade, a sua autonomia. Todos esses diferentes saberes, né, imbricados, se tornam muito significativos para a gente pensar, sim, a construção de uma relação com o conhecimento, né, que o outro nos importa, né, se torna significativo nesse processo. Então, pensar sobre tempos e espaços, né? Eu gosto muito da ideia de ambiente educativo, né? O ambiente educa. Nas escolas, por exemplo, onde você tem a relação do tempo integral, né? Do tempo que o aluno fica o dia todo, a ambiência para fazer a refeição é muito importante,
Muitas vezes a criança aprende a usar o talher, aprende a usar, né, socialmente esses artefatos na escola. E ela vai aprender tanto nesse ambiente, quando ela se relaciona com o alimento, quando ela brinca de casinha na escola também, que a professora está brincando junto, né? Então, nesses momentos de interação é uma palavra importante, né? Interação, o currículo ele tem que se entender como um espaço de interação, de integração e de partilha, porque as crianças também têm que ter voz, né? O ano passado, a gente, no nosso projeto de extensão, a gente trabalhou na escola, que a gente tem um projeto com as assembleias estudantis, e as crianças, elas, além de elegerem seus representantes de turma, elas eram sempre chamadas pelas minhas alunas extensionistas, né, em assembleias, para discutir a escola, e dentro dessa assembleia que as meninas trouxeram o problema que se tinha, por exemplo, com a quadra, né, e debateram com os meninos que a quadra não é só dos meninos, que elas também gostam de jogar futebol, até essa relação feminino e masculino veio à tona nisso, né, nessas discussões da Assembleia. As crianças têm que ter voz, as famílias têm que ser partícipes, né? Eu gosto muito daquele trabalho, isso de alguns anos atrás, que foi uma política, né, daquela avaliação institucional, né? Os parâmetros, indicadores de qualidade. Eu acho que as redes têm que pensar nisso. Pode ter outro nome, mas a avaliação institucional, onde a família, no final de um percurso, possa pensar como foi esse ano pedagógico e propor também questões importantes para a escola, para o CMEI, para no outro ano, né, isso se tornar uma ação, isso também é currículo. Então, o que eu quis trazer para vocês hoje como contribuição é que a ideia de currículo é muito maior e ela tem que ser amplificada, né? Ela tem sim que ter o documento prescrito com os saberes que vocês acreditam ser importantes para que o estudante, né, para que o aluno e a aluna de Almirante Tamandaré tenha acesso, e todos têm que ter acesso. Uma coisa que me deixa muito preocupada é quando a gente tem crianças com dificuldade de aprendizagem, e enquanto a professora está ensinando determinada temática de matemática no quadro, ou pedindo para fazer lição, a criança que tem muita dificuldade ganha uma folha com algo totalmente diferente, que não tem nada a ver com aquele conteúdo. Não, tem que ter. Talvez de uma outra forma. Talvez a fração dessa criança não seja aquela fração ensinada conforme está no livro didático, mas você pode dar para ela os palitos, os elementos sólidos, né, materializados, para que ela aprenda a dividir, por exemplo. Então, assim, a gente não pode dimensionar, né, essa garantia do direito deixando crianças para trás. Não se pode permitir que ninguém fique para trás. Pode ter formas diferenciadas de aprender, né? Mas jamais deixar alguém para trás porque ele não tem, não é dentro daquilo que o professor ou a professora gostaria, né? Os mesmos elementos aí para poder aprender. Então, essa relação se torna muito importante. O currículo tem que ser humanizado para dar certo. Ele tem que olhar a todos, senão se torna muito difícil, né? A gente conseguir fazer com que o ensino tenha qualidade. Qualidade aqui, eu trago no sentido do que a LDB traz, do acesso, da permanência, do olhar para aprovação e para reprovação, que a Almirante Tamandaré também tem que pensar nessas decisões. Eu sempre falo, sou contrária à reprovação e sempre fui. Eu acho que a reprovação é uma ferida que a gente traz para as nossas crianças, e depois, sabe o que acontece? A distorção idade-série, ainda no fundamental, não é tão forte, mas quando chega de sexto ao nono ano no ensino médio, isso vai impactar e o menino vai abandonar a escola. E a gente perde o menino e a menina, né? Porque não entendemos que nesse percurso dele, a gente poderia muito mais abraçá-lo do que excluí-lo. Então, inclusão é uma palavra forte, inclusão naquele sentido amplo,
que é da pessoa com deficiência, mas é também do aluno vulnerável, da criança que não tem condição, né? E tantas outras singularidades que temos, e que a gente precisa abraçar esses estudantes para que a gente torne essa relação do ato de aprender mais saudável e mais acessível a todos, né? Acho que era um pouquinho disso, né? Eu tenho muito mais coisa para falar, mas já vi que deu 10 horas e eu ainda estou falando, né? Professora Roberlaine, então a gente vai longe com essas reflexões, né? A gente passaria a manhã toda falando, que são temáticas que fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, quando você estava falando, estava me vindo uma série de reflexões aqui na minha mente, só que daí a gente acaba não interrompendo, justamente pela riqueza da tua fala, né? Oportunizar esse momento para você. Então, diante de tudo isso que você colocou como reflexão para a rede, é por esse caminho, a gente fica tranquila e feliz, professora Roberlane, porque estamos nesse caminho. E isso nos potencializa mais, acaba sendo uma mola propulsora para que a gente realmente se fortaleça mais, no sentido de percebermos que estamos no caminho certo, né? Então, quando você iniciou a tua fala, por exemplo, falando de que currículo não é um rol de conteúdos, por exemplo. Isso realmente está muito claro para nós hoje na rede, porque somente um rol de conteúdos não dá conta de dimensionar tudo que os nossos educandos e educandas precisam para realmente viver em sociedade, para se tornarem sujeitos críticos, para que de fato a gente consiga ver a integralidade, né, as dimensões biopsicossocial e espiritual dos educandos. Então, quando você estava falando, uma série de questões perpassam pela nossa mente, com certeza para as pessoas que estão assistindo também. Então, professora Roberlane, diante de tudo isso que você disse e que nos potencializa, isso nos deixa muito felizes, é que a gente se conduz no sentido de que, quando você diz também das assembleias infantis, ficamos felizes também que nós estamos realizando isso aqui na cidade também. Nós temos um processo de escuta com os educandos, onde as unidades promovem a escuta com os educandos, além da escuta que nós promovemos através do programa Caravana da Educação. O programa Caravana, ele passa por todos os territórios e dialoga com todos os segmentos, com profissionais da educação, com lideranças religiosas, com as famílias, né? No momento que o secretário vai de unidade por unidade, onde ele abre o diálogo com as famílias. Tem o momento também da Assembleia das Famílias por território, onde você vê aquele grupo de famílias opinando, falando que educação que eles querem para a cidade, né? E é isso que nós queremos para o nosso currículo, quando você pergunta que escola queremos, que currículo queremos. Então, essa pergunta, essas questões são colocadas na Caravana da Educação e a gente busca, através desse programa, trazer os subsídios para a gente poder pensar a sistematização desse processo escrito do nosso currículo. Um currículo que dê conta de todo esse cenário que você nos colocou. Então, a gente fica muito feliz por estarmos realmente no caminho, né? E quando a gente ouve um sujeito externo, um profissional externo, isso nos impulsiona muito. Então, sabe, muito importante. É importante, né, que vocês... Bom, primeiro que é muito legal saber, né, desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e é importante que ele seja todo documentado realmente, porque a gente tem troca de gestão, né, Dulce, e obviamente que a gente também, né, as equipes da secretaria mudam. Infelizmente, ainda nosso país, culturalmente, não sabe dividir o que é política pública de política partidária, né, muitas vezes. Então, às vezes as coisas dão continuidade, às vezes não, né? E é importante deixar registrado, documentado, para que, claro, nas mudanças que venham a acontecer, essas políticas possam permanecer. Obviamente que sempre elas vão ter que ser ressignificadas. O currículo não é um documento ad eterno, né? Não pode ser. Ele tem que ser sempre, assim como o PPP da escola, né, do CMEI, tem que ser sempre realimentado, revisto. O currículo, daqui a um tempo, né, vocês estão trabalhando nele agora, mas daqui a um tempo ele vai ter que ser revisto de novo. Principalmente porque no pós-pandemia, eu acho que muitas coisas vão mudar no mundo como todo. A relação com o planeta, a relação com a sustentabilidade, com o tempo de vida, com o outro. Então, provavelmente, isso também passe a fazer parte, né,
desse conceito maior de currículo, né, que não é só o documento. Então, acho que tem essa relação, e é importante, sim, documentar tudo, seja no currículo ou em outras formas de registro também, para que tenha subsídios para os profissionais e que eles possam continuar lutando, independente de quem está, né, nas secretarias, organizando esse trabalho, né, que eu tenho que parabenizar vocês por isso, mas que a escola lute, né, por essa garantia desse direito. Isso é muito importante. O que a gente não pode, assim, conforme muda a onda, a gente também muda, né, a gente não pode mudar. A gente tem que pensar sempre enquanto escola, né, enquanto educação básica, trazer melhorias para a discussão, para a luta, né, para a garantia do direito à educação. Então, parabéns para vocês pelo trabalho, né? E com certeza teríamos muito mais coisa, né, para conversar, mas eu também me disponho, né, a vir em outros momentos falar sobre outras questões. Hoje eu só dei uma pincelada aí sobre equidade na educação, né? Mas para dizer para vocês a importância de se olhar, né, para as desigualdades, porque assim, né, Dulce, também, às vezes a gente dimensiona alguma coisa escrita, mas às vezes lá na sala de aula, ou é lá na escola que a coisa acontece, Sim. né? Então, acho que tem que ter esse trabalho muito coletivo, né, muito responsável, e eu sei que os professores e professoras sempre buscam o melhor, mas esse melhor tem que ser pactuado numa rede como um todo, né, para que todos tenham direito, né? Acho que é isso. Perfeito. Professora Roberlane, importantíssimo isso tudo que você colocou, né? Quem está no chão da escola consegue visualizar esse movimento no cotidiano, né, das relações, né? Então, aí a gente coloca, né, o nosso olhar para os profissionais da educação que estão lá no cotidiano com os educandos, né, a importância do trabalho do coordenador, do professor, né, de todos os profissionais que se articulam na relação com a criança, né. Eu acho que todos os olhares, todos os educadores da unidade podem contribuir com o desenvolvimento integral dessa criança, né, pois, de repente, eu como professora posso não ter observado um detalhe da criança, mas na hora que ele vai se servir para pegar o seu lanche, né, o seu momento de alimentação, de repente ele consiga se expressar mais com a pessoa que está ali oferecendo, né, mediando o processo da alimentação com ele. Então, a gente vê assim, né, Dulce, que eu tenho usado sempre isso nas minhas lives, né, que é uma frase do Edgar Morin, né, a gente precisa de mente aberta, escuta sensível, e pensar que a escola tem que mudar a relação com o outro. A biblioteca não tem que ser uma biblioteca silenciosa, ela tem que ser barulhenta, ela tem que ter contação de história, ela tem que ter o grito do susto que a professora está contando a história, e a criança, né, se impacta com o que está acontecendo. A hora da alimentação também tem que ser uma hora silenciosa. A gente tem que aprender a comer de boca fechada, obviamente, isso até a família da gente ensina, mas também a gente pode prosear na hora do lanche, né? Partilhar conhecimentos, partilhar amorosidade, que Paulo Freire falava, né? Então a escola tem que ser mais amorosa nesse sentido, e entendendo que a escola tem que mudar essas relações, né? E deixar para trás o que foi. Aquela escola do início do século XX, ela foi importante naquele momento, mas não pode existir mais. Hoje a escola é outra, né? Porque nossas crianças, elas pensam diferente e elas têm que ser respeitadas, né? Perfeito, professora Roberlane. Então, professora Roberlane, a gente só agradece, em nome do secretário, Jussier, de toda a equipe da secretaria, agradecemos pela tua participação e pela tua parceria já, né, considerando você como uma das parceiras nossas aqui da cidade, né? Se a gente quer construir, né, professora, uma educação articulada, né, na perspectiva da educação integral,
os parceiros são extremamente importantes, né? Senão a educação integral propriamente acaba não se efetivando, né? Então, essas parcerias são importantes. Agradecemos muito. Já peço desculpas por não ter lido nenhuma mensagem, nenhum comentário, mas eu não sei o que aconteceu no meu celular, não está aparecendo nenhuma mensagem, nada. Estou aqui sem saber quantas pessoas que estão nos ouvindo agora. Não sei o que aconteceu, mas não está aparecendo nada para mim. Porque eu tenho certeza que são comentários riquíssimos que estão sendo colocados ali, professora Roberlane, mas fica, né, quando o arquivo é salvo, acaba ficando todos os comentários, para que você possa visualizar também. Sim. Então, agradeço imensamente a tua participação, foi de extrema riqueza a tua fala, e nos fortaleceu no sentido de que estamos realmente no caminho. Então, muito obrigada por esse momento de hoje, e se você quiser fazer mais alguma consideração final, fica à disposição. Só quero agradecer você pela boa prosa pedagógica, né? Agradecer também aos profissionais da Rede Pinhais, desculpe, de Almirante Tamandaré, e os outros colegas de outros municípios que sempre acabam acompanhando também, né? Estudantes de pedagogia e tantas outras pessoas que têm refletido também sobre a educação, né, nesses tempos, mas já estão pensando no amanhã também. O amanhã nos interessa muito. E deixar aqui um esperançar, aquela esperança como verbo, dizer que tudo vai passar e nós vamos voltar mais fortalecidos. Não sei quando ainda, mas a gente volta reaprendendo muitas coisas, né, nessa relação e valorizando coisas pequenas que muitas vezes a gente nem dava bola, como um abraço e se ajoelhar para poder ficar olho no olho com a criança, né? E rir com ela, né? E sorrir também. Então, acho que a gente volta pensando nos abraços, né? E naquilo que é realmente importante para a formação humana, né? Que é se sentir partícipe, pertencente e acolhido, né? Então, meu muito obrigado e contem comigo aí, se vocês precisarem. Obrigada, então, professora Roberlane, que a gente realmente termine esse encontro com muita esperança, né? E que nós, cada um de nós, possamos perceber a potência interna dentro de cada um de nós e que cada um possamos fazer a nossa parte. Eu acho que esse é o caminho, né? Para construir essa educação com o máximo possível de pessoas participando. Então, muito obrigada, professora Roberlane. Então, vamos dizer um até breve para você, mas com certeza conversaremos novamente. Muito obrigada, professora Dani, e sucesso aí na tua trajetória. Obrigada. Tchau, pessoal, e obrigada pela participação de todos hoje na nossa live. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.